Semente de Cristo ativada, tenho liberdade, eu sou livre. Minha vida está blindada com a armadura de Deus, minha 20 de Cristo. Olá, abençoados! Sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. E aí, reinando em vida? Ô, abençoado, tem que reinar em vida. Se você, meu querido, tem se identificado com as mensagens desse canal, por favor, se inscreva hoje mesmo para não perder o nosso canal de vista e ativa também o sininho aí para que quando nós colocarmos esses vídeos com essas mensagens que você gosta tanto, você poder, ser avisado pelo YouTube, tá bom, abençoados? Vamos agora à mensagem. Agora é a hora da palavra. E se encontra em Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Apocalipse, esse livro tremendo. E quer dizer ali, vamos lá, 20, versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Meus amados, queridos, abençoados irmãos, então aí nesse verso nós temos que, antes de entrar na mensagem em si, fazer algumas observações para que essa mensagem ela alcance os abençoados. A primeira e a mais importante é que nós, nesse vídeo de hoje, não estamos trazendo uma mensagem de escatologia, tá, abençoados? Não estamos. Apesar desse verso ser um verso de escatologia. Para quem não sabe o que é escatologia, é a parte da Bíblia que trata a respeito das coisas do fim. Apocalipse ele encerra ali o fim de todas as coisas. Então eu não quero aqui entrar neste mérito. Aqui vamos abordar somente essa passagem. Mas para isso você precisa ter uma base para que eu possa responder o que quer dizer Apocalipse 20, versículo 2 e você entender. É isso? 20, versículo 2? Isso mesmo. Abençoados, uma outra coisa que você precisa ter em mente sobre esse texto, tá? Esse texto aí, ele não pode ser considerado algo literal. Algo que vai acontecer como está escrito aí. O que está escrito aí foi usado uma figura de linguagem. Nós temos tratado disso aqui desde que nós começamos a falar sobre essa palavra diabo dentro da Bíblia. Isso aí é um simbolismo, tá bom, abençoados? Um outro fato também bastante importante, aí nesse texto também está falando dessa figura de linguagem. Eu quero trazer o entendimento do que é uma figura de linguagem. Olha, queridos, uma figura de linguagem é a forma humana e criativa de passar uma informação e geralmente não se adapta à realidade. Você não consegue encontrar no contexto desta vida uma linguagem de figura ou uma figura de linguagem. Então, esse texto de maneira alguma vai acontecer justamente como está escrito. E por isso que temos que o quê? Dissecá-lo. Temos que esquadrinhá-lo. Nós já vimos aqui neste canal que a parábola do rico e o Lázaro, que trata do inferno, é uma figura de linguagem. Nós já trazemos outros temas, o próprio inferno é uma figura de linguagem. A Bíblia por si só, ela traz muitas figuras de linguagem, abençoado. Anota isso aí. E quem não sabe o que é isso, tá mortinho da Silva. Por isso que o sistema sapateia em cima das pessoas, porque elas não têm muitas defesas, a própria defesa da língua portuguesa. E isso leva as pessoas a acharem que realmente toda a Bíblia ela é de fato algo literal que aconteceu. Agora, a segunda observação também importante que eu vou trazer para você é que o texto está também chamando atenção para os 1000 anos, não é verdade? Ali entendemos ser o milênio. Aí você me pergunta assim, André, e qual a nossa posição em graça sobre isso? Olha, abençoado, eu
particularmente, não gosto de rótulos. Eu não gosto nem de estudar o livro de Apocalipse, porque eu acho um livro de muita confusão. E olha, sinceramente, o livro de Apocalipse, se nós formos entender, até não faz diferença nenhuma por causa da nossa posição em graça hoje. Algumas coisas a gente toca no Apocalipse, mas bem pouco. Entendemos que o livro de Apocalipse todo já se cumpriu. Tá bom, abençoado? Outro dia mesmo teve uma irmã, ela me procurou e me perguntou: André, como é que é entendida a eternidade? Então eu respondi para ela: olha, a eternidade é já. A eternidade é o agora. O que um dia vai acontecer é o quê? É a morte da capa da carne. A alma se desvanecerá, acabará juntamente com o corpo de carne, e o espírito, que somos nós, voltaremos para Deus, para cumprir outras jornadas com o Pai. É assim que eu creio. Tá bom, abençoados? Por isso, cremos que toda a escatologia está consumada. Esse é um fato, tá bom, abençoado? Mas como o estudo aqui o foco não é esse, mas eu tenho que deixar aí para que nós apresentemos esse estudo de uma outra mensagem de maneira mais detalhada. Não é o caso desse vídeo agora, tá bom, abençoado? Vamos falar agora sobre o milênio. Então nós trouxemos a posição de algumas pessoas, a posição de nós em graça, tá bom? E agora nós vamos falar sobre o milênio. E só vamos falar porque no texto lá de Apocalipse 22 aparece essa palavra ali no finalzinho, onde está escrito: amarrou por 1000 anos. Então, vamos analisar a posição da graça em relação à escatologia. Eu já falei que é consumado. Vamos falar do 1000 anos. Como eu disse, eu volto a tornar a repetir, que a Bíblia, na grande parte dela, traz figura de linguagem. Esse é o maior problema para o sistema religioso. Porque eles pegaram a Bíblia de forma literal e aplicaram em suas doutrinas. E aí, deu nisso que vocês estão vendo. Eles acreditaram por muitos anos a fio que toda a Bíblia é literal. Que toda a Bíblia aconteceu de fato. Ou seja, tudo que está escrito aconteceu como está escrito no mundo real. Por esta razão, se opõe o quê? Ao que nós pregamos. Porque a nossa visão já é diferente. Nós cremos que tem partes que a Bíblia trata realmente literal, de forma literal, que aconteceu. Mas muitas coisas é uma figura de linguagem. Ok? Então, quando a Bíblia trata agora, falando dos 1000 anos, quando a Bíblia trata de milênio, tá? Vamos entender o que é milênio. Olha, o 1000 é um número inteiro, tá? Milenar é um número, 1000 é um número perfeito, milenar é um número excelente, de excelência. E que a sua essência, dependendo de onde se aplica, podem ter outras conotações, tá bom, abençoados? Dependendo de onde se aplica ou o que se quer dizer com aquilo, pode ter outras conotações. Eu vou dar 2 exemplos aqui para que vocês entendam essa palavra milênio, tá bom? Ou 1000 anos. Veja como Pedro usou essa passagem, ou 1000 anos. Ele usou para dar forças àquilo que ele queria dizer. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 diz: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que Pedro estava expressando quando disse isso, queridos? Pedro estava querendo dizer, ou querendo trazer, um despertamento para aqueles a quem a carta dele foi enviada. É só vocês pegarem o contexto dessa passagem de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que vocês vão entender, ler o contexto. Então, os judeus a quem essa carta de Pedro foi escrita, já estavam cansados de esperar a vinda de Jesus. E muitos, com o passar dos anos, estavam o quê? Abandonando a fé. Então, o que Pedro fez? Com o conhecimento que Pedro tinha acerca das Escrituras, ele citou a passagem
que foi falada por um salmista, em Salmo 90, versículo 4, que eu vou trazer para vocês. Ele usou essa figura de linguagem para mostrar que as coisas para Deus é rápido. Vai acontecer. Olha, aguardem. Tenham ânimos. É isso que Pedro estava querendo dizer ali. Era para trazer ânimo para os judeus. Agora vamos ver o texto em que Pedro se inspirou para trazer esse 1000 anos. Salmos número 90, versículo 4, que diz: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Vocês notaram, abençoados? Aí nesse texto, o salmista expressa, o contexto daí desse texto, expressa que o Senhor não esquece dos seus filhos, porque as coisas para Deus é como o dia de ontem, e o dia de ontem para Deus é como se fosse 1000 anos. E as promessas de Deus ainda estavam de pé quando o salmista escreveu isso aqui inspirado, tá bom, abençoados? Esse é o contexto. Depois vocês analisem o Salmo número 90, tá bom, abençoado? Agora você me pergunta, André, mas e 1000 anos do texto, o que quer dizer? Bom, queridos, 1000 anos para nós da graça foi um período de tempo que compreendeu da morte de Jesus e sua ressurreição até pouco antes da destruição efetivada pelos romanos a Jerusalém no ano 70. E neste ano em que destruíram também não somente a Jerusalém, como cerca de 100.000 judeus que foram mortos pelos romanos, tá bom, abençoados? E também a derrubada do Templo de Salomão. Então esse período de 40 anos, não de 1000 anos, foi de 40 anos, é o que o texto está querendo dizer a respeito do milênio. Tá bom, abençoados? Para nós em graça é dessa maneira. E nesse período aconteceu a vinda de Jesus e o juízo final. Tá claro para vocês? Ali, quando terminou o milênio, veio o juízo final com a destruição no ano 70, que eu falei para vocês pouco antes. Tá claro para vocês? Então o período de tempo foi entre a ressurreição de Cristo e um pouco antes do ano 70. Tenham isso em mente, tá bom, abençoado? Esse foi o período de transição entre os pactos, entre a lei e graça. Elas estavam cruzadas. A lei vindo para deixar de ser e a graça começando a acontecer. Por isso que eu sempre falo que novos céus e nova terra é a palavra da graça sendo divulgada. Nós estamos hoje em novos céus e nova terra. Mas como o versículo que nós estamos tratando aqui, que está falando sobre o diabo lá em Apocalipse 20, versículo 2, vem trazendo todas essas informações, eu tive que dar esse tratamento para que vocês entendessem, ok? Sendo que a explicação para essa parte, mais uma vez eu retorno a falar para vocês, eu terei que trazer em outra mensagem, porque senão nós fugiríamos muito do nosso foco, que é a palavra diabo do texto, tá bom? Então, para entender esse texto, eu tive que dar essa volta maravilhosa que agregou mais aí conhecimento para os amados, ok? Agora, de posse com todo esse contexto, com todo esse entendimento sobre o nosso posicionamento a respeito do milênio e do juízo final, ou seja, as coisas a respeito do fim, vamos entender o diabo de Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 2, que diz: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Abençoados, olha, na primeira frase ali, está ali, ele prendeu. Quem é esse que prendeu? Abençoados, entendendo que todas essas figuras aí do texto, o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás, mais uma vez eu falo para vocês, isso é uma figura de linguagem, tá bom, queridos? Não existiu nenhum dragão, tá? O verso 1 nos traz uma indicação de quem foi que prendeu o dragão, a antiga serpente,
que é o diabo e Satanás. Tá bom, abençoados? O verso 1 diz lá, vamos entender. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Mais uma vez, lembrando que esse verso também não aconteceu. Tá, abençoado? João estava numa visão, estava vendo, talvez ele não identificasse quem foi esse anjo, mas esse anjo foi Jesus. Tá bom, queridos? Não tem muito para onde correr. Então aqui o anjo é Jesus, com a chave do abismo, ou a chave do inferno, né? Que é a sepultura. Inferno é sepultura, tá bom, abençoado? Não é o inferno. O inferno da religião é outro. Esquece o inferno da religião. E neste caso ali é Hades. A palavra é Hades. Veja o texto onde eu encontrei que faz referência a Jesus como aquele que tem a chave. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, que diz: E eu, quando o vi, caí a seus pés, quem está falando é João, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então lá no texto, tá, de Apocalipse 20, versículo 2, foi Jesus. E o que ele fez? Prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Mais uma vez surge, né, essas figuras de linguagem. Mais uma vez eu falo que não existia nada disso, tá bom, abençoado? Isso aí se refere à oposição daquele momento da história. Tanto que ali não existe 3, 4, conforme o texto sugere, que o verbo ali na frente, se vocês notarem, diz o quê? Apocalipse 20, versículo 2 diz o quê? Aí vamos lá. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o. Ou seja, está se tratando do singular. Então não eram 4, era um só. E nesse momento, quem é que fazia a maior oposição a tudo que estava acontecendo em Israel e fora dele? Vamos ver isso aí. Foi Roma, tá bom, abençoados? Eu vou logo falar para vocês, foi Roma. Nesse período ali foi Roma. Então, abençoados, eu quero também trazer esse entendimento que dependendo do tempo, o período que se está, essas oposições ou esses dragões mudam. Eu vou trazer um entendimento para vocês. Por exemplo, na época de Davi, quem era o dragão na época de Davi? Os filisteus. Sim ou não? Quem é que afrontava ali o povo? Os filisteus. Na época de Faraó, quem era o dragão naquela época que oprimia o povo judeu? Egito. O Egito foi o dragão daquela época. Na época de Nabucodonosor, quem era o opositor? Quem era o dragão? Quem era a antiga serpente? Quem era o diabo? Quem era Satanás daquela época? A Babilônia. Vocês estão vendo, abençoados, como ajuda bastante nós entendermos o contexto das coisas? E aqui, o opositor dessa história, desse ponto da história, foi Roma. Porque eles, os romanos, foram os que promoveram o primeiro ataque aos judeus messiânicos. Vocês sabem da história, como oprimiam esse povo. E também aos gentios, tá? Que pegou os gentios. Ao ponto de eles queimarem os corpos dos cristãos ou dos judeus messiânicos em um poste para iluminar Roma. Vocês sabem das atrocidades que aconteciam em Roma. Vocês estão entendendo, abençoado? Eu sei que hoje eu mexi com muita coisa que talvez eu teria que ter mais tempo para explicar. Tá? Eu sei que eu mexi com muita gente aí. Tem muita gente aí que não vai entender nada, principalmente os abençoados aí, que alguns estão querendo entender, outros que já entram para criticar. Eu sei que já vão encher essa mensagem aí de comentários, mas fica à vontade, tem que ser assim mesmo, tá bom? Mais uma vez, eu quero deixar claro que não estou trazendo
um assunto, um estudo sobre escatologia. Não é esse o nosso foco hoje. Eu tive que tocar em escatologia porque o texto está em Apocalipse. E falar de Apocalipse tem que se falar um pouco de escatologia. Então, o diabo do texto, que inclusive o sistema religioso em seus concílios maquiaram a palavra diabo do texto, ou o dragão, a antiga serpente, é Roma. Agora eu queria que vocês notassem, vou colocar de novo aí Apocalipse 20, versículo 2, que vocês notassem uma situação que aconteceu aí. Notem que as palavras diabo e Satanás está o quê? Com letras maiúsculas. Para receber letras maiúsculas em um texto sem ser no começo de um parágrafo ou de um ponto, tem que ser um substantivo, sim ou não? E de preferência de nome pessoal. Por exemplo, se você bota ali, por exemplo, os dois homens foram ver o jogo. André e o Roberto. Então, o André e o Roberto são nomes pessoais que você tem que colocar com letras maiúsculas, não é isso? Quando eles colocaram ali, quem fez a tradução da Bíblia colocou ali, colocou para forçar o entendimento dos abençoados que não têm defesa dentro do sistema religioso, a acharem que o diabo e Satanás ali está se referindo ao nome pessoal. Então, não somente ali, queridos, vocês devem observar isso em toda a Bíblia, porque a Bíblia está cheia de armadilha deles. Se é a palavra diabo e Satanás e estiver com letras maiúsculas, está errado. Porque a palavra ali é um adjetivo. Ou seja, diabolos ou Satanás também, que é a mesma coisa, são sinônimos. Só que diabo é de origem grega e Satanás de origem hebraica. São sinônimos, mesma coisa. Abençoados, olha, um outro entendimento. Até a palavra Deus deveria estar com letras minúsculas, tá? Por quê? Porque se trata de um adjetivo. Mas a palavra Deus e o uso dela é bem mais amplo do que a palavra diabo e Satanás. Por isso que se achou saudável deixar Deus com letras maiúsculas. Pegaram o corte aí? Da mesma forma, a palavra Senhor. Quando se refere ao Senhor Deus, é com letra maiúscula. Quando se refere a um Senhor comum, é letra minúscula. Ou dependendo se estiver no meio do texto. Mas quando ela está Senhor, com maiúscula, é porque está se referindo a Deus. Mas dentro da ortografia não se usa Senhor com letra maiúscula. Só se ele estiver no começo da frase ou depois de um ponto. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a diferença? Só que diabo e Satanás é bem restrito o uso dela, né? A palavra Deus você pode usar para várias coisas. Então, queridos, estamos chegando a mais um fim de um corte. Uma palavra cheia de vida e de muita sabedoria para os abençoados. Um tesouro da parte de Deus para as nossas vidas. E aí também tem muitos que vão perguntar assim, André, tem muita gente que vai perguntar que eu sei. No verso 3, se você ler um pouquinho, André, parece que se refere a um ser. Você pode ler, André? Claro, abençoado. Vamos ler então, Apocalipse 20, versículo 3. Vamos lá. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Abençoados, veja que nós estamos tratando aqui de um período que aconteceu, ok? Esse período já aconteceu. Só que não aconteceu com dragões, com todo esse contexto de Apocalipse, né? Chifres do mar. Não aconteceu. E, abençoados, eu não vou nem falar isso, mas até para aqueles que esperam isso acontecer no futuro, não vai acontecer. Não vai acontecer. São figuras de linguagem. Vocês estão entendendo? Não tem nada de besta, chifre do mar. Como o imaginário religioso implantou em nossas mentes. E achou guarita através do nosso misticismo. Porque o ser humano por si só é um ser místico. Porque o fato da pessoa morrer e ninguém voltar para trazer ou dizer para a gente como é que foi, isso torna as pessoas místicas.
O fato de não saber de onde vem. E aí se inventa um monte de teorias aí, né, abençoado? Isso aqui é uma linguagem de figura, um simbolismo, e não podemos nunca achar que isso de fato aconteceu de forma literal, porque seria até um absurdo pensar assim. Então, abençoados, aqui no versículo, nesse versículo que eu estou tratando, o que houve foi um período um pouco antes do fim do ano 70. Foi um pouco antes do fim, lá em 70. Porque antes do fim, iria vir um período aparente de paz. Lembram disto? Vamos ver onde está escrito isso? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, para encerrar, tá bom, abençoado? Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Abençoado, depois houve esse período, antes do ano 70. Tá bom, abençoado? Mas como não estamos em um estudo sobre a escatologia, uma aula, vamos esperar até que nós viemos a tocar novamente nesse assunto, o assunto escatologia à luz do Evangelho da Graça, ok? O que importa para nós fechar esse assunto aqui do diabo é o diabo de Apocalipse, capítulo 20, versículo 2, não está falando de um diabo como ser, e sim apontando para Roma. Tá bom, abençoado? Importa é vocês saberem desse contexto dessa palavra. E mais na frente a gente vai tratar esse assunto aí de forma mais ampla, que é a escatologia. Tá bom, abençoados? Graça e paz! E até a nossa próxima mensagem, ok? Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Somos o povo, já existe em toda a terra. Vamos a